Pessoal, vê se vocês conseguem pegar no chat aí, que eu coloquei para vocês, um link do Ministério da Economia, onde tem orientação de despacho de importação. Eu queria que vocês baixassem esse link, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar lá aqui. Acessem esse link, por favor, para que a gente possa conduzir essa atividade. Eu vou guiando vocês. Vejam, quem já conseguiu pegar o link também está no grupo, tá? Vejam quem já conseguiu pegar esse link lá no grupo. Clique nele, ele vai cair no site do Ministério da Economia, tá? Todos conseguiram pegar já, gente? Pessoal, eu preciso que vocês sinalizem se já pegaram o link, porque eu vou guiar vocês dentro do site para ver o que é que vocês precisam ler ou baixar, tá? Repito, vocês vão precisar desse conteúdo para fazer a atividade formativa. Não entendi. Alguém falou e eu não consegui entender. Wesley? Oi, professor. Já conseguiu pegar o link? Então todo mundo no site já? Sim. Já vou começar a orientação. Sim. Ok, vamos lá. Quando vocês clicam que caem dentro do site, vocês vão ter tem um manual aduaneiro de importação, tá? Ele está dando aí a orientação aonde você pega, etc e tal, e logo abaixo você tem principais assuntos, onde tem procedimentos prévios, da sua esquerda para a sua direita, despacho aduaneiro e sistemas. Logo abaixo tem outras orientações, legislação e conceito, e os acessos rápidos para cada nível que você precisar de assunto, tá? E aqui eu preciso que vocês se concentrem nessas ideias aqui. Os principais assuntos, se você clicar nele, vocês podem clicar nele, por favor. Eu cliquei aqui para abrir outra página, evidentemente, tá? E aí quando você clica na questão do despacho aduaneiro, você tem procedimentos prévios, e nos procedimentos prévios você tem principais assuntos também. Estão vendo aí? Conseguiram acompanhar? Deixa eu ver se ao invés de compartilhar o livro... Deixa eu ver. Professor. Oi? Repetir. Eu vou tentar compartilhar a tela da internet, tá? Tá. Estão vendo agora a tela que está aberta aí? Sim. Vocês estão vendo aí, manual, tá? Eu estou aqui dentro da Receita Federal, Ministério da Economia, vocês devem estar no mesmo site. Eu pedi para vocês clicarem em principais assuntos, procedimentos prévios, nesse aqui, tá? Então, aqui, quando eu cliquei, pedi para abrir em outra aba, nos procedimentos prévios, ou seja, naquele quadradinho que estava lá, igual a esse, nesse quadradinho aqui, ó, procedimentos prévios, eu caí literalmente dentro dos principais assuntos de procedimentos prévios. Aí o que é que ele pede? É o que eu vou falar daqui a pouco na teoria, por isso que eu estou mostrando para vocês na prática. Eu tenho as considerações gerais, tá? Eu tenho as considerações gerais,
Tenho aqui habilitação e credenciamento no Siscomex, que é o portal único, o licenciamento de empresas e pessoas, qualquer outro tipo de controle, a presença da carga, onde a carga se encontra, e a verificação prévia da mercadoria. Todos aqui são os principais assuntos. Se eu descer aqui um pouquinho, eles tiraram daqui, está lá naquela página mesmo, como está aqui, ó. Se eu descesse ali, eu tinha os assuntos de acesso rápido, mas eles tiraram a página de acesso rápido, acredito eu, tá? Então, aqui, se eu, por exemplo, quiser entender como é que funciona a habilitação, eu venho, clico em habilitação, tá? Lembrem-se, eu estou dentro do site da Receita Federal, tá? Dentro do Ministério da Economia, ele diz o que é habilitação e credenciamento. E aqui eu escolho, eu quero habilitar a empresa, eu quero habilitar um responsável, eu quero credenciar um representante. Então, quando a gente fala lá naquele processo de importação e exportação, que a gente fala que eu tenho que ter um representante, que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo, eu estou justamente condicionando a esses credenciamentos e essas atividades juntos da Receita Federal. Muito bem. Se eu voltar aqui, tá? Se eu voltar aqui, eu vou ter o licenciamento, eu posso clicar em licenciamento. Vou pegar essa questão do licenciamento, ele vai me dar toda a conceituação do licenciamento, os órgãos que são anuentes, ele vai me dar o tratamento da administração, pedido, licenciamento, desferição, validade de licitação, a alteração, retificação, exames, normalização, bens de objeto de doação, bens controlados pela União e pelo Estado. Então, tudo isso ele vai me dar dentro dessas ferramentas que vocês estão vendo aí, tá? Então, quando a gente fala na teoria, aquele processo é o processo tal, que você vai buscar em lugar tal, é dentro do site da Receita Federal. Então, se eu pedir para vocês descreverem, por exemplo, preste bastante atenção a partir de agora, se eu pedir para vocês descreverem como é que vai acontecer em relação a um licenciamento, como é que funciona, vocês vão lá e vão falar disso aqui que está na Receita Federal. Se eu pedir para vocês falarem de outro conteúdo, vou voltar aqui em outro conteúdo, ainda nos assuntos prévios, tá? Eu posso falar de qualquer outro tipo de controle que exista, eu vou saber que controles são esses. Então, eu vou abrir os controles, tá? Vou chegar aqui e vou descobrir quais são os controles. Qual que eu faço entre os do DI, depois do registro do DI, quais são as questões de cigarros, de bebida. Então, tudo isso aqui tem normatização e legislação regulamentada para que a gente possa fazer processo de importação e exportação. Então, está tudo aqui. Quando eu falar de outros controles, benefícios de isenção, suspensão, incidência, essas coisas, tá? Então, tudo que a gente fala na teoria do livro está basicamente concentrado dentro dessas atividades que vocês estão vendo aí, que estão condicionadas ao livro, tá? Então, é de suma importância que a gente consiga entender que todas as vezes que eu falar de um procedimento de importação, de exportação, que está lá no livro do AVA, eles estão condicionados nesse site do Ministério da Economia. Alguma dúvida? Eu só abri aqui o item procedimentos prévios, mas se eu abrir despacho aduaneiro, tá? Despacho aduaneiro, ele vai me dar todo o processo de principais assuntos também, tá? Vai dizer, dentro do processo aduaneiro, eu quero saber da introdução do despacho, eu quero saber do fluxo do despacho, retificação da declaração, cancelamento, acompanhamento do despacho. Então, tudo isso são processos que estão correlacionados ao despacho aduaneiro. Então, eu posso solicitar de vocês, dar para vocês diversos conteúdos, dizer onde estão linkados, colocar lá naquele papelzinho, colocar como exercício do AVA, valendo 500 pontos, primeira formativa, com prazo de entrega. Então, a ideia é que vocês possam acessar sempre o site do Ministério e me dar essas informações. O que é que eu quero que vocês entendam? Professor, eu vou copiar e colar? Você é quem sabe, tá? Lembre-se, vai me mandar de acordo com o que eu vou pedir. Agora, é necessário que você pelo menos entenda o fluxo do que você pesquisou. Porque tudo isso que está aí agora eu vou descompartilhar a minha tela e vou compartilhar o livro. Quero saber se alguém tem alguma dúvida em relação a esse site, tá? Quando a gente falar de despacho de importação, se eu falar de despacho de exportação, vai ser a mesma coisa, a diferença vai mudar os tipos de documentos e as situações.
Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, gente? Tá todo mundo aí? Vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Então, nosso trabalho, eu vou dividir a formativa em 3 partes. A primeira parte a gente vai fazer agora, vocês vão mandar. A segunda parte, possivelmente, a gente ainda faça nesse formato. E a terceira parte a gente já vai fazer em sala de aula em breve, tá? Então, a ideia é que vocês já me entreguem a primeira parte antes da gente voltar para a sala de aula. Porque quando eu voltar para a sala de aula, eu já tenho pedido a segunda parte, tá? Então, essa semana ainda eu vou colocar no grupo e vou colocar lá no AVA o tipo de trabalho que eu quero de vocês. Vocês podem fazer em dupla, podem fazer em trio, né? Agora, só coloquem pessoas na dupla ou no trio que estejam matriculados na disciplina e que seja da faculdade, viu? Cuidado para não errar o nome e botar de outra pessoa que não é da instituição. Brincadeira, mas falem. Alguma dúvida? Não. Pronto. Então, não se preocupem que o que vai acontecer. Eu vou formatar para vocês naquele textozinho do exercício que eu coloquei lá da primeira vez, que todas as dúvidas estão lá. Vou colocar da segunda, mas aí eu vou dar os links de opções de pesquisa para vocês, tá? Do jeito que eu fiz lá no livro, agora no site que eu pesquisei com vocês, que eu fiz tudo bonitinho, eu vou formatar e vou botar os links. É só você clicar no link que você escolher e vai estar lá. Agora, é interessante que vocês escolham links diferentes. Sei lá, eu vou dar 12 links. Não é possível que todo mundo vai fazer dos 12, até porque pode ser em dupla, pode ser em trio. Vocês vão escolher. Até 3 pessoas eu aceito, tá? Até porque essa é 500 pontos. Então, vamos nos esforçar, porque a próxima prova vale 4.000 pontos e a próxima prova terá 20 questões, tá? Então, não vai ser... exatamente. Não vai ser... 10 questões valendo 400 pontos cada. Acertei 3 questões, passei. Não, eu vou fazer 20 questões e vocês vão responder as 20 questões. Tudo bem? Ok? Então, é interessante que a gente já teve uma boa nota na primeira, uma boa formativa na primeira, já teve uma boa nota na segunda, que vocês estejam fazendo o desafio nota máxima e agora vocês sabem que todo mundo tem acesso ao desafio nota máxima e ele é atividade transversal. Quanto mais ponto você faz, até aquele limite X, se não me engano são 3.500 pontos de transversal, eu não tenho mais nada para fazer, só tenho desafio nota máxima. Faz o desafio nota máxima até os 3.500 pontos, tá? Ele vai ajudar na pontuação total da disciplina. Eu não lembro agora se é 12 ou se é 14 mil. Eu preciso dar essa resposta para vocês posteriormente. Mas a nossa primeira prova foi 1.000, a atividade avaliativa, formativa, perdão, também foi 1.000. A segunda prova agora será 1.500, tá? Perdão, a formativa será 1.500 e a segunda prova será 4.000 pontos. Então, se estivermos em sala de aula, a prova será um pouco mais rebuscada, evidentemente. E vocês terão tantas X questões que não serão só aquelas que vão valer os 4.000. Então, é importante que a gente se concentre logo nessas formativas, porque a gente já vai matando esse conteúdo que está aí posto para ter um conteúdo mais leve para a prova. Tudo bem? Alguma dúvida? Lembre-se, até sexta-feira eu coloco para vocês no ar com o prazo que eu vou pedir para vocês fazerem a atividade. Vai ser um prazo de uma semana, o que vocês vão fazer? Pegar o link, construir um fluxo, apresentar, fazer um comentário e acabou. Tá? É uma página e meia de Word já resolve a vida de vocês. Bom, eu vou descompartilhar agora a tela, vou compartilhar o livro, que era o que nós estávamos pesquisando. Melhor, era o que nós estávamos... Agora o livro, aliás, o site some e eu peço para compartilhar o livro que eu estava conversando com vocês a respeito. Livro único. Em 3 segundos. Aí está. Eu parei aqui. Por que eu parei aqui e fui lá para os procedimentos? Para vocês verem que isso aqui da teoria do livro é uma parte técnica. Não é uma parte da introdução que eu fiz com vocês, que é uma introdução conceitual de comércio e de negociação de comércio internacional. O que eu estou colocando para vocês agora é uma parte técnica. Então, prestem bastante atenção. Com toda essa história de pandemia, ou com todas essas histórias de acordos bilaterais, essa parte técnica ela pode sofrer alterações. Então, vocês podem estar estudando comigo hoje um conteúdo que está direcionado para uma atividade técnica
que essa questão legal, a questão de interação, de negociação entre os países pode mudar, e aí muda também essas orientações técnicas. Eu tenho muito cuidado em falar isso nessa sessão, nessas 2 sessões da unidade 3, porque é uma dinâmica que acontece dentro do comércio internacional que eu posso alterar a qualquer momento a meu prazer. Então, estávamos discutindo a questão da produção da soja, conversava com o Fábio ainda há pouco sobre isso, e a ideia de que surgisse um novo comprador, que poderia ser a Espanha, eu estava discutindo com ele isso aqui, mas a ideia de que surgisse qualquer outra questão dentro desse processo de importação e exportação é negociação. Então, se eu tiver barreira sanitária, se eu tiver barreira técnica, barreira econômica ou barreira tributária, isso pode cair por terra e, de repente, pode alterar qualquer outro processo que eu tenha dentro dessa interação entre os países. Então, por isso que a gente tem que entender, isso aqui não é uma Bíblia sagrada que é imutável, isso aqui são 2 sessões que orientam as operações técnicas em relação às questões do procedimento que você tem que executar dentro da empresa. Tranquilo isso? Está claro para vocês? Então eu vou descer aqui um pouquinho. Eu vou descer um pouquinho aqui para vocês e vou direto para a parte... Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Então, ele dá o exemplo aí do não pode faltar. Vocês se leram lá, ele vai falar a respeito de decretos. Então, aqui em 1931, o governo brasileiro, na época, começou a falar da questão da entrada no Brasil sobre capitais estrangeiros, sobre granas, né, dentro do processo, e a partir desse processo aqui vem decretadas as questões legais e as questões de operações de câmbio. Se vocês estiverem com o material aí de vocês, eu gostaria que vocês marcassem, grifassem, fizessem qualquer situação, porque essa é a ideia desses 2 conteúdos, tá? São as operações de câmbio que a gente precisa entender, conduzir e compreender como isso impacta diretamente como isso impacta diretamente dentro do processo de exportação, porque a gente tem um processo de câmbio, tá? Operação de câmbio está claro para vocês, não tá? Está todo mundo tranquilo, graças a Deus. Aí eu pergunto para vocês, em quanto fechou o dólar de hoje? Essa é a parte que vocês respondem do dólar. Povo? R$ 5,52. Perfeito. Isso a gente está falando do dólar comercial, evidentemente, que o dólar turismo está um pouquinho acima de 6, não é isso? O meu aparece aqui 5,54. O comercial? A gente discutiu uma questão de variação sobre essa questão de centavos. Vocês se recordam que eu fiz um comentário que eu particularmente não acreditava, porque até então a gente não tinha declarado uma pandemia ainda, né? No processo de economia internacional. A gente não tinha aquele cenário, mas eu ainda acreditava que o dólar superasse a barreira dos 5, não acreditava que chegasse em 6. Então, hoje, a gente estava aí a 8 centavos dos R$6, tá? O que isso impacta na política cambial brasileira? Nossa política cambial brasileira é flutuante, o que possibilita uma livre negociação entre comprador e vendedor, né, para o seu processo de importação e de exportação. Isso é bom para quem exporta,
e é ruim para quem importa, porque importa um pouco mais caro. Vocês viram que a China taxou muito a questão da política cambial chinesa recentemente? Vocês viram alguma coisa a respeito disso? O yuan da China estava a 8 ponto alguma coisa de dólar. Tá? Então, lá para cima a moeda. Só que a China importa muito pouco dos Estados Unidos. Mas exporta muito, ou seja, paga-se mais caro lá dentro para comprar o processo. Qual é a ideia de você ter uma política cambial tão supervalorizada? É que, de repente, se você tem um processo só de exportação, o país sai ganhando. Mas se você tem um processo de importação muito grande, em via de regra, o país pode perder em dados momentos. Então, acompanhe o raciocínio do que ele coloca aqui no livro. A ideia da operação de câmbio, que era realizada por outros estabelecimentos, mas lá, tá? Ainda no Banco do Brasil, em 1930 e alguma coisa, você tinha essa interação econômica que já possibilitava a troca do câmbio, tá? Então, se a gente descer aqui, gera-se divisas, gera uma situação. Então, eu gostaria que vocês... isso aqui a gente já falou muito sobre taxa de câmbio, tá? Mas isso é um processo que pode estar na prova para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão da taxa de câmbio ainda? Povo? Gente, alguma dúvida da taxa de câmbio? Posso seguir? Pode seguir, professor. Perfeito, obrigado, Ivane. Então, assim, lá em 1990, ainda no governo Collor, inclusive eles tiveram um debate aí, agora recentemente, não sei se ontem, não sei se hoje, os 3 ex-presidentes da República, né, tiveram um debate político a respeito da atual conjuntura socioeconômica aí, sobre o atual presidente, mas cada governo que passou, né, então, independente de partido, deixou alguma coisa muito positiva para o país. Lá em 90, Collor, que tinha o monopólio do câmbio, né, o governo, o Banco Central era que o Banco Central, perdão, era que mantinha a taxa do câmbio, era que monopolizava quanto seria o câmbio, e aí foi extinto o monopólio do câmbio, tá? Lá em 90, e aí passou a ser livre, ou seja, o mercado determina o valor mínimo e o valor máximo. Eu determino quanto eu posso pagar. Então, isso não fica mais a cargo do Banco Central brasileiro, tá? O Banco Central sai de cena, e aí passa a ser conhecido aqui embaixo o tipo de taxa como taxa de câmbio flutuante, tá? E aí eu pergunto para vocês, uma taxa de câmbio flutuante, e aí eu gostaria de ouvir cada um de vocês enquanto eu tomo uma aguinha, ela é boa ou ela é ruim para o país? Se tem alguém falando, tá bem baixinho, não estou conseguindo ouvir.
Repete a pergunta, por favor. A pergunta é o seguinte, vocês estão vendo que eu marquei aí o tipo de taxa hoje conhecido no Brasil é o câmbio flutuante, beleza? Que é comum em muitos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o nosso caso. Minha pergunta é: a ideia de ter um câmbio flutuante dentro de um país, principalmente como o nosso, ela é boa ou ruim? E aí eu não quero discurso ideológico, eu quero discurso de conhecimento de causa com o conteúdo que vocês estão vendo aí que eu estou apresentando. Tem algo bem parecido na segunda prova. Aí, o senhor quer saber se a taxa de câmbio é boa ou ruim? É isso a pergunta? Isso. Dentro de um país como o nosso, a taxa de câmbio, ela é boa ou ela é ruim? Tá? Aí eu quero que vocês façam seus comentários. Fábio fez uma colocação aqui. Fábio, eu vou registrar que o Fábio está sem microfone. Ele disse que é ótimo quanto mais eu vender a preço alto e comprarem, né? Mas aí a questão é que eu estou na livre concorrência de mercado internacional, Fábio. Aí você tem que pensar na história da soja. Eu agora tenho um grande concorrente. Porque, no caso, professor, a taxa de câmbio flutuante não é determinado pela oferta e a demanda? Isso. Mas quando Aí, ela é no caso, flutuante, isso, vai lá, vai lá. não, mas eu também referindo assim, no caso, agora, né, pelo fato da pandemia aí, tá complicado, professor, não sei não responder por conta disso. Pode ser. Eu entendi o que você está dizendo. É complicado nesse processo de pandemia. Mas vamos pensar o seguinte. Imagine que nós não estamos mais em pandemia. A pandemia já acabou, todo mundo agora está comprando, está vendendo. Esse processo é bom ou é ruim? Wesley, diga alguma coisa. Estou pensando. Mas não pense até o final da aula, não, porque daqui a pouco eu vou dar outra variável para vocês pensarem. Ainda continua sendo boa. Por quê? Eu acho que quando é terminada vai ter a procura de oferta e demanda.
Foi o que a Divânia falou, é questão de oferta e demanda. O câmbio vai flutuar. A gente está com o câmbio hoje de 5,52. Amanhã ele pode estar R$4. Ou subir para 10. Vocês compraram feijão há 45 dias atrás de 4 conto. De 5 conto. O feijão agora é 8. Ah? Só um minutinho, gente. Então, assim, a ideia é que eu pense que essa volatilidade cambial pode me dar um direcionamento para ter o momento certo de comprar e vender. É isso que a gente precisa entender. Não é só ser alto ou ser baixo. Tá? Não é só ser alto ou ser baixo. É a questão de você ter condições de negociar naquele momento com alguma pessoa. Tá? O Fábio fez a colocação aqui da intervenção do Banco Central, mas também ele pode intervir nos dois momentos, tá, Fábio? Quando eu tenho uma alta muito forte naquele dia, se ele subir 30, 40, 50 centavos, o Banco Central vai lá e interage. Ou se ele tiver uma queda muito forte, ele também vai lá e interage, mas ele sabe o momento de interagir. O que eles fazem? Eles analisam quantos contratos têm vencendo, quantos contratos vão vencer, uma série de situações em relação a diversos outros pontos, tá? Não tem uma coisa fixa, você tem a negociação que você vai entender. Vamos voltar lá para o conteúdo, tá? E aí a gente vai entender aqui embaixo o seguinte, tá? Eu já fiz com a outra turma de negócios internacionais a formativa hoje. A formativa hoje, que a gente decidiu que vai ser lá pelas formações, eu já fiz com o pessoal nesses sistemas monetários. Então, eu vou recapitular o que está aqui, mas eu não vou cobrar isso nem na prova, também nem vou pedir um processo de prova de formativa para vocês. Eu vou pedir que vocês se concentrem somente no que eu vou explicar, porque antes a gente tem isso aqui, ó, o ouro era o padrão de negociação internacional. Então, durante 34 anos, o ouro vigorou aí no auge da economia, né, como sendo um padrão. O ouro era a segurança, era o auge, etc. e tal. Mas entre 1915 aqui, tá? Entre 1915 e 1918, o padrão ouro ele ainda existe, mas em economias que estão totalmente tumultuadas. Eu tenho a Primeira Guerra Mundial, e aí a base do sistema monetário internacional tem um desequilíbrio, às vezes um equilíbrio na oferta da balança de pagamentos, mas o ouro era que garantia. Então aqui, na quebra da Bolsa Americana, né, no crash americano, você tem as taxas flutuantes. E aqui eram taxas específicas de moedas internacionais. Era qualquer moeda, não tinha uma moeda padrão, uma moeda qualquer. Então era um período, foi considerado aqui um período entre guerras. Tá? Um período entre guerras. Então, eu tenho aqui, entre 26 e 30, depois da Grande Depressão Americana, né, que durou alguns anos, aí eu abandono o ouro como padrão de negociação. Então, é um período entre guerras. E a crise de 29, né, que foi até 40, ele é abandonado até a Segunda Guerra Mundial, entre 46, até 45, na verdade. Então, depois da Segunda Guerra Mundial aqui, quando a economia internacional e esses países que mais brigavam eram países de negócios internacionais, eu tenho aí as paridades que são feitas em relação ao dólar. Tá? O que são essas paridades? Surgiu o chamado Acordo de Bretton Woods, que é uma cidadezinha nos Estados Unidos, então o FMI foi quem conduziu esse acordo, tá? E aí, entre 72 até hoje, você tem taxas que são conhecidas taxas flutuantes na maioria dos países que estão vinculados a comércios internacionais e filiados à ONU. Você tem as taxas flutuantes. Então, ele vai discorrer nesse conteúdo abaixo, desse material, o que eu falei para vocês, tá? Das Organizações Unidas, da ONU, do FMI, e aí você tem algumas questões que eles vão colocando como dólar,
E propriamente dito, ele faz uma pergunta, tá? Sobre a história de Bretton Woods, relatando a importância da estabilidade da moeda. Não vou discutir isso com vocês porque não vai dar tempo, isso é economia internacional e não negócios internacionais. E aqui eu tenho algumas pesquisas que a gente fiz, algumas pesquisas, pedi para vocês lerem um pouco mais atualizado, e nós chegamos às questões é um roteiro, aqui foi construído, por isso que eu falei para vocês, eu falei para vocês que logo no início da aula, um pouco mais adiante, aliás, um pouco mais lá atrás, que essas duas sessões, 3.1 e 3.2, é questão técnica, e a ideia é que eu tenha um roteiro para seguir, tá? Então, se eu quero exportar, então qual é o primeiro passo? Esses passos é interessante vocês anotarem, vocês podem encontrar com eles na prova. Então, o primeiro passo é fazer a habilitação legal da empresa, que é o registro, tá? Que você faz, tá? Dentro do sistema chamado RADAR, que é registro de rastreio de atuação de intervenientes, a gente vai ver o que são intervenientes aduaneiros, que é junto à Receita Federal, tá? Dentro do sistema de comércio exterior chamado Siscomex. Então, naquele site que eu mostrei para vocês da Receita Federal, lá, se a gente for fazer o registro, eu pedi para vocês quais são os passos do registro, vocês vão lá e vão verificar isso, tá? Então, vocês têm esse processo da primeira habilitação legal. Então, ele vai fazer aqui, ó, a empresa que vai exportar até $50 mil por operação comercial, ela não precisa de alguns órgãos, tá? Aí você tem Inmetro, Anvisa, IBAMA, então ela pode ser direcionada para a dispensa disso. Então, você tem depois o registro da operação que tem que ser feito no Siscomex, tá? Pelo agente embarcador, geralmente é os Correios que faz isso, ou uma empresa que fizer esse serviço para lá, para você estar fazendo, chamada de courrier, porta a porta. Tá? Então, você tem essa empresa que faz o registro e isso é colocado lá. Ele coloca aqui um exemplo de todas as exportações, ela está sujeita a alguma questão. Então, eu tenho aqui o exportador com valores que forem superiores a R$50 mil, ela é chamada de expressa, as empresas que queiram realizar exportações sem limite de valores e com limite de até 50 mil semestrais para importação. Tem empresas que vão lá, fazem o registro como expressa e diz o seguinte, ó, eu não quero registrar aqui porque eu vou exportar isso uma vez perdida, vai dar 20 mil a cada semestre. Então, ela terá um limite de até $50 mil semestrais, ou seja, por ano ela pode fazer R$100 mil, desde que 50 esteja registrado no primeiro semestre e os outros $50 mil, estejam registrados, não são até R$100 mil, são $100 mil, e os outros $50 mil estejam registrados no segundo semestre desse ano comercial, que nosso ano começa em janeiro e termina em dezembro. Bom, limitada, quando a empresa sem limite de operação e com limite de até 150 mil de importação por 6 meses, então ela não tem limite, no entanto, ela pode exportar no primeiro 6 meses 150 mil e no segundo 6 meses mais 150 mil, totalizando $300 mil de exportação. Ou seja, ela está se registrando como não tem limite, mas ela está condicionada a esse teto. Tá? E aí, ilimitada, sem limite de exportação e com limite acima de 150 mil a cada 6 meses, então ela pode exportar mais do que 150 mil a cada 6 meses, ao contrário da anterior. Tá? Então, aqui, para que eu possa, ele faz uma questão, eu já falei exaustivamente sobre esse sistema, desde o primeiro dia de aula, chamado Siscomex, que é o sistema da Receita Federal, que ele entrou lá em vigor lá atrás, em 93, e foi criado no objetivo de construir um único banco de dados em relação ao processo de importação e exportação dentro da Secretaria da Receita Federal, que os órgãos gestores, na verdade, são a Secretaria do Comércio Exterior, a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central. São os órgãos responsáveis, gestores por essas informações e por essas operações, tá? Um pouco mais abaixo, eu vou ter o segundo passo, que é o canal de exportação, por onde eu vou exportar esse produto ou esse serviço. E então a empresa, se ela ainda não está habilitada ou preparada diretamente, ela pode iniciar as atividades dela e vai pegar uma empresa intermediária, exportadora, vai fazer com que ela seja representada
e aí ela faz uma venda internacional indireta e não diretamente, tá? Terceiro passo, perdão, eu vou fazer a análise desse processo. Então, depois que eu identificar o mercado importador, tá? No exterior, a empresa ela vai fazer uma análise sobre preço internacional. Isso aqui tudo é negociação que vocês já discutiram em relação à aula que a gente já teve presencial. Tá? O preço do produto internacional, o transporte, o custo, o tipo de embalagem, como ela vai ser utilizada lá, quais são as exigências técnicas ou sanitárias do produto, o tratamento administrativo, de acordo com a legislação brasileira e de acordo com a forma de pagamento que vai acontecer. E aí vem o Incoterm, que a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, ou melhor, um pouquinho mais adiante, tá? Por último, depois do canal, eu vou fazer o processo de contato, tá? Eu vou identificar o cliente, vou vender esse produto, e aí eu faço o quinto passo de forma quase que imediata, que é a fatura pro forma, tá? O que é essa fatura pro forma? Um tipo de pedido, tá? No modelo próprio, que a gente vai fechar a negociação, esse documento vai ser utilizado pelo importador, ou seja, pelo cara que está do outro lado, já que eu estou vendendo, né? Eu estou exportando, quem está importando tem esse documento, e aí ele pode utilizar o pagamento antecipado ou não. Aí, depois que eu fiz todo esse processo, eu disse, agora eu vou produzir, tá? É o meu sexto passo. Aí você pode dizer, mas Sanivaldo, será que muitas vezes o produto já não está pronto, tá? Ah, beleza, tá pronto. Mas aqui ele fez um roteiro de orientação, né? Um roteiro fechado, fixado, tá? Que esse roteiro de orientação está intercalado às questões legais que precisam ser executadas no processo de produção. Perdão, no processo de exportação. Depois disso, eu faço a documentação pré-embarque do produto, já acabado, tá? E aí você tem, na documentação de pré-embarque, diversos documentos, tá? Você tem o romaneio de embarque, que está logo abaixo, você tem a fatura comercial, tá? Você tem, depois da fatura comercial, o registro de exportação e a nota fiscal de exportação e o certificado de origem, que é elaborado pelo exportador, tá? Então, só que eu passei muito rápido aqui, perdão. Eu tenho o registro de exportação dentro desse processo, a nota fiscal de exportação, que é específica, o CFLP é diferente, tá? O registro dela e o tratamento contábil também é diferente. E aí eu tenho o certificado de origem nessa etapa, tá? E tenho os outros certificados que sejam ou que devem ser exigidos por quem está fazendo o processo de exportação, tá? E aí eu tenho conhecimento de transporte internacional de carga, que vai ficar lá na zona aduaneira, esse processo vai ser identificado e vai ser entregue. Aí você, evidentemente, tem que ter o seguro, tá? Um certificado internacional de seguro da carga, e o contrato de câmbio de exportação, porque você vai dizer em que moeda foi feito, como foi conduzido isso, tá? Muito bem. Se eu vou ter o contrato de câmbio, eu preciso fazer o oitavo passo, que ele é um pouco mais delicado, que é a contratação de câmbio. Então, quando eu recebo a moeda estrangeira, eu vou ter um agente que vai fazer a compra dessa dívida e vai acreditar o valor correspondente ao câmbio, do câmbio à moeda local. Então, quem faz isso é um banco, geralmente um banco que já tem todos os bancos comerciais têm essa tratativa de comércio de importação e exportação por conta das empresas, que elas têm conta de pessoa jurídica. Então, geralmente a galera faz muito isso no Banco do Brasil, faz muito isso no Bradesco, no Itaú, no Santander, tá? Que são bancos que têm um volume maior de agências lá fora e que pode fazer essa contratação de moeda em moeda estrangeira. Então, ele explica o que é o contrato, tá? O dólar é o dólar da época, ele dá um exemplo aqui, tá? No dia 1º de novembro, aqui logo abaixo, 1º de novembro de 2017, a moeda nacional em reais, a moeda do dólar, era equivalente, $1 equivalia a R$ 3,26 de real, tá? Para compra, e para venda era 3,2640. Então, a instituição financeira comprava a moeda em dólar, pegava a caixa da empresa exportadora, que recebeu, e ela paga 3,26 para a venda, que é o dólar recebido por cada unidade, tá? Muito bem, ele faz essa explicação aí da conversão do câmbio por 2 vezes, na verdade 3. Por último, eu tenho um despacho aqui, penúltimo, eu tenho um despacho aduaneiro, que é o 9º passo. Eu vou lá e faço embarque e despacho
o produto com todos os documentos, nota fiscal, com todo aquele processo de entrega de um produto. E aí vem a documentação pós-embarque, que é a documentação encerrada dentro do sistema. O processo tem que ser encerrado dentro do Siscomex. No momento que o produto saiu, eu tenho que fazer o encerramento do procedimento, do processo de exportação, dentro do sistema do Siscomex. Então, eu pego lá toda a documentação, e aí no portal ele vai lá e reúne os documentos, as informações e gera o comprovante de exportação para que você tenha isso sempre em posse dentro da empresa. Então, ele dá o roteiro de exportação logo abaixo aqui para vocês, na figura 3.1, até a 10ª fase, até o 10º passo, vamos dizer assim, desde a habilitação legal na Receita Federal até a documentação do pós-embarque. Gente, esses passos, pode ser que vocês se deparem com alguns desses passos na prova, tá? Por hora, o que é que eu preciso? Que vocês entendam, e quando vocês forem lá fazer a atividade formativa, vocês vão entender por que esses passos aqui são importantes. Ah, beleza, o processo de geração de documentação. Que documentação é? Vocês se debruçarem nisso aí. Essa é uma área de comércio exterior que pouca gente no estado de Alagoas atua, tá? Pouquíssimas pessoas atuam no estado de Alagoas. Vamos seguir aqui. Deixa ele dar aqui somente as bibliografias que ele pesquisou. E aí, a depender do órgão, por exemplo, se eu sou uma empresa de alimentos, a depender do órgão que eu estou atuando, eu posso ter... como é que diz? Eu estou passando rapidinho aqui, porque é o final da sessão, tá? Estou indo para 3.2. Eu posso ter algumas exigências da vigilância sanitária local, que tem que ir documento junto, tá? Ou que tem que ter documento lá para onde eu estou vendendo, que a empresa precisa receber nossa, tá? E isso é fundamental para que a gente possa ter uma orientação melhor. Bom, seção 3.1, procedimentos de operação práticas na exportação. O que a gente vai ver agora nos próximos minutos é os procedimentos para importação. Até aqui alguma dúvida, gente? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Perfeito. Então, vamos seguir com a seção 3.2, tá? Vamos seguir com a seção 3.2. E aqui vai ser o mesmo procedimento, só que agora para importação. Eu estou comprando, tá? E aí, nós vamos entender esse cálculozinho que a gente já viu em outro momento, só que ele deduzindo. Aqui a gente vai ver somando. Daqui a pouco eu volto a essa tabela, tá? Vamos seguir, porque os pontos eixos que eu preciso com vocês, eles estão direcionados aqui. Aqui são volumes de importação e de exportação de 2017, enfim. A gente discutiu soja no início dessa aula, tá? Que é um commodity que o Brasil pode chegar nesse patamar de ser o maior do mundo, né? Em relação à produção de soja. Vamos lá. Ele vai colocar aqui sobre as questões da importação brasileira e dá um quadro que difere importação direta de exportação de importação indireta, tá? Então, esse quadro aqui, se vocês quiserem riscar, marcar, botar uma seta e colocar assim, cai na prova, pode colocar, tá? Aqui eu posso ter a nossa legislação, né, a legislação brasileira, ela permite que o país possa ter fontes ou formas de importação diferentes, tá? Então, as empresas podem fazer as suas operações, eu posso ser do mesmo segmento, mas para mim, naquela região que eu atuo, naquele segmento, naquele país, naquele continente, eu posso executar dessa forma. Então, aqui eu tenho a importação indireta do seu lado esquerdo, tá? Aqui, quais são as características da importação indireta. E eu tenho aqui, por conta ordem de terceiros, que são empresas de training, comercial ou importadora, e aqui a indireta por encomenda, tá? Então,
cada item desse eu vou ter a diferença. Bom, aqui na importação indireta eu não preciso de intermediário, tá? Eu posso utilizar um agente de compras. Eu sou responsável pelos procedimentos aduaneiros, tá? Eu sou responsável pelo pagamento dos impostos e taxas e deve haver, e eu devo, né, como empresa, estar habilitado dentro do Sistema Integrado de Comércio Exterior, ou, como a gente falou, o Siscomex, tá? Desde o início, e eu sou responsável pelo pagamento do fornecedor. Então, na importação indireta, eu estou importando, então eu sou responsável por todo esse processo, tá? Se for por conta ordem de terceiros, eu terei uma empresa de trade ou uma empresa comercial importadora, né? Que ela é a adquirente e ela faz uma prestação de serviço, adquire, encomenda e depois ela vende para mim. Então, todas essas etapas que vocês estão vendo aqui de processo da empresa por ordem de terceiros é uma empresa responsável, devidamente cadastrada também no sistema, que vai fazer só esse processo. Ela não produz nada, perdão. Ela não produz absolutamente nada, tá? Ela simplesmente é uma intermediária em relação ao trem, tá? Então, se eu for efetivamente, eu pulei demais aqui, tá? Perdão. Tudo bem. Então, eu tenho essas duas explicações para a empresa comercial de trading por ordem de terceiros ou por encomenda. Então, se nós lermos aqui, nós vamos entender as suas diferenças. Então, eu passando da importação indireta. Aqui é direta, gente. Da importação indireta por encomenda ou por trading, eu vou ver as principais diferenças, tá? Então, lembre-se que eu tenho a importação direta e a importação indireta. A importação indireta ela vai acontecer de duas formas. Por ordem, por conta e ordem de terceiros, ou por encomenda direta, tá? É uma importação direta por encomenda, então eu faço a encomenda. Só que na importação direta eu sou responsável por tudo, na importação indireta não. Eu contrato uma empresa que faça esse processo para mim, tá? Então essas são as duas principais questões. Muito bem. Depois que eu entender esse processo, eu tenho as naturezas de importação. Ela pode ser definitiva ou ela pode ser temporária, tá? Coloque aí uma setinha também, figura 3.11. Vocês viram que na prova de vocês caiu imagens, né? Vocês lembram lá que tinha imagem na prova de vocês? Vocês fizeram a prova, gente? Sim, tem a imagem. Amém. Pensei que eu tinha botado imagem em outra prova. Então, vamos lá. Vocês podem ter algo parecido. Então, vejam lá. Na importação, ela pode ser definitiva quando a compra é normal, tá? O pagamento dos impostos e taxas são legalizadas pela empresa, utilização do processo de industrialização, e a composição do ativo da empresa e revenda. Então, aqui eu tenho uma importação definitiva, tá? Definitiva. Depois eu tenho uma importação temporária. O que é temporária? São regimes aduaneiros especiais que eu tenho suspensão ou isenção parcial, suspensão total de tributos. Então, são características, tá? Ela tem um tempo determinado, porque eu só vou aproveitar naquele momento, tá? Aquela importação não é importação recorrente de produto de matéria-prima. Eu tenho a suspensão de tributos totais, também é um caso que pode acontecer, tá? Dentro dela. E tem a utilização da economia, tá? Do aperfeiçoamento do ativo, as importações de bens que são destinados à prestação de serviço de terceiro e produção. E isso aqui não se aplica de forma nenhuma, ou seja, a temporária não se aplica a bens que são consumíveis ou são duráveis, tá? Então, eu tenho aí dois tipos de processo da importação quando elas ocorrem. Dúvidas? Não, professor, pode seguir. Maravilha. Hoje o Fábio está sem microfone, está calado, não diz nada. Tá? Gente, eu não vou falar sobre esse assimile todo, mas anotem os pontos que são importantes aqui, de acordo com Vasquez, que ele fala da operação de importação na entrada de um país. Aí ele faz uma
uma explicação interessante. Ó. Se um bem for importado e se não tiver uma utilização econômica, essa importação vai ter suspensão total de tributos e o bem vai permanecer no país comprador por um tempo determinado conforme o prazo fixado. Então, eu posso comprar uma máquina, um equipamento, e ele vai ser utilizado por mim durante um determinado momento, mas eu vou ter que dizer quanto tempo, e aí eu posso devolver ou vender esse bem que vai ser utilizado em outro país, tá? No momento da venda, logicamente, eu vou ser beneficiado da importação. Mas isso aqui deve ser uma introdução de pergunta. Então, marquem aí. Está na página 143 do livro, 145 do PDF, tá? Para que a gente possa orientar. Bom, aqui ele fala de pesquisas e vai direcionando para esse quadrinho aqui. Quando eu disse que voltava ao quadrinho, ele já está aqui tratado e informado para a gente dentro de um regime de admissão temporária com suspensão total de impostos, tá? Então, é só para garantir a ideia da viabilidade do regime de importação temporária. E aqui ele fala aí faz as duas comparações, tá? Nesse lado esquerdo, da esquerda para a direita, eu tenho aqui os itens dos custos deste produto, tá? É um produto qualquer que ele colocou como um item interessante para a gente perceber, interagir, enfim. Então, eu tenho aqui a importação com cobertura cambial e a importação sem a cobertura cambial. Onde é a diferença? Acompanhe. Eu tenho aqui o valor em reais, que está incluso o valor do produto mais o frete mais o seguro, dá R$ 92.248,80. Esse valor é igual para a importação normal e para a importação com admissão de suspensão cambial. Por quê? Porque o produto tem o mesmo preço. Até aqui é o mesmo valor do produto. Só que quando eu vou para o imposto de exportação, eu tenho 14% do imposto de importação, ele vai ser estratificado nos 90 mil e vai ser 12.914,83. Tá? Só que na importação, da admissão temporária sem cobertura cambial é zero. Eu não tenho imposto sobre isso, é suspensão total. Tá? Vou para o IPI, aqui embaixo. Nesse caso tem isenção de IPI, aqui também vai ficar com isenção porque não tem cobertura. E se tivesse aqui IPI, onde o custo está marcado aqui nos reais, no símbolo, tá? Aqui seria zerado como está. Tá? PIS, COFINS, ICMS, isso aqui está falando do ICMS de São Paulo na época, mas hoje todo mundo está cobrando 18, né? Quem era 17, é mais um. Tá? Então, eu tenho aqui a estratificação desse valor, tá? E aí, aqui está zerado. Como vocês podem ver, com cobertura cambial está zerado. Só que as taxas de alfândega, as taxas dos serviços aduaneiros, o transporte interno, é R$ 3.500. Esses R$ 3.500 também vai ser aplicado aqui. Por quê? Porque a cobertura cambial não está incluso o processo de taxas de serviços e transportes dentro da aduana e dentro da alfândega. Então, você tem a isenção das taxas, dos tributos, mas não dos serviços, tá? Então, 3.500 aqui, 3.500 aqui. Vejam a diferença. Quando eu somar aqui, sem essa cobertura cambial, eu vou ter R$ 141 mil que eu vou ter que pagar em relação a esse processo de exportação. Contra a importação de suspensão de cobertura temporária do serviço cambial, a única coisa que aumenta vai ser os 3.500 de serviço. Então, eu tenho os 92.248,80, aumentou 3.500, vai para 95 mil. Vejam a diferença aí. Tá? Se vocês forem bons de matemática, vocês vão conseguir entender aí que eu tenho pouco mais de 40 e poucos mil, se não me engano, de diferença, quase 47 mil de diferença em relação aos tributos. Tá? Então, vocês conseguem perceber a diferença e o comparativo que ele faz aí em relação a essa questão. Tá? Bom, subentendo que vocês entenderam que há uma diferença, porque aqui há isenção de impostos, eu não vou cobrar essa tabela na prova, é para vocês entenderem quando a gente falar, tá, do processo comparativo de preço no regime de importação normal e o temporário. Tá? Os dois aqui. A diferença
é que aqui eu posso ter uma portaria que isente essas taxas. Perdão, a alfândega não, tá? Somente esse processo aqui embaixo. Ele pode isentar isso aqui. Aí vai de acordo com os regimes, as negociações, as formas, aquelas coisas todas que a gente já discutiu anteriormente, tá? A negociação, evidentemente, eu falei, né? Bom, então aqui ele fala de uma coisa muito importante, que quando a Edivânia falou da questão da variação do câmbio, que eu perguntei do câmbio flutuante, o Edson também falou a mesma coisa, e o Fábio falou aqui, na questão da negociação, tá isso aí, gente. Você não vai fazer uma compra internacional, ou você não vai comprar uma matéria-prima sem antes você ter feito um planejamento, tá? Então, a pessoa da área comercial ou a pessoa da empresa tem que ter todas as etapas bem detalhadas, tem que saber todo o custo, tem que saber... Porque, de repente, você compra, sei lá, você faz a importação de um cabo como esse qualquer aqui, deixa eu tirar um cabo como esse qualquer aqui, você faz a importação dele, ele custa 50 centavos de real. Mas quando você faz, e aqui dentro você tem um cabo igual desse, que é produzido em mercado nacional, e o cara lhe cobra 15 reais. Eu disse, pô, vou importar 50 centavos. Então, se eu vou importar 50 centavos, eu tenho que entender que em cima desses 50 centavos de real eu tenho frete, seguro, impostos, taxas, serviços. Aí, de repente, você viu que ele vai chegar aqui a 14 reais para você vender. É vantagem isso? Não. Não, porque por diversos fatores que a gente pode elencar. O primeiro, o tempo que você vai fazer, o tempo que você vai ter entre o produto ser produzido, né, a matéria-prima, o que você comprou ser produzido lá, vir para cá, enquanto que o mercado nacional tem ele de pronto entrega que você poderia estar negociando com o seu cliente. Não importa se você vende por 30, por 40, por 50. É por quanto você compra. A competitividade está nisso aí. Agora, se você comprasse a 50 centavos de real e ele chegasse aqui a 5, aí ele seria um produto competitivo, né? Que é o que acontece com a grande maioria dos produtos lá fora, né? Você compra a um preço muito bom, traz para o mercado interno, vende aqui bastante e ganha bastante dinheiro em relação a isso. Bom, aí agora a gente vai ver as etapas, tá? Bem parecidas com as etapas do processo de importação, tá? Perdão, com o processo de exportação, é bem parecido o processo de importação. E a ideia é que a gente possa saber diferenciar apenas pelas etapas. Ó. Aqui eu tenho a identificação e a classificação fiscal do produto. Porque o produto está entrando no Brasil, ele tem que ter uma classificação fiscal, ele tem que ser identificado, tá? Aí lá no site você tem também esse processo de identificação dos produtos. Então, o código correto, etc. Depois você vai fazer o registro, você já está registrado no seu X-Comex. Então, você vai fazer o registro, tá? Antes do processo de importação, você vai lá e vai dizer, ó, estou comprando tanto, você já é habilitado, como eu falei, estou comprando tanto, e aí eu estou procurando esse despachante aduaneiro, que é o despachante que ele fala aqui, tá? Dentro do profissional do comércio exterior. Por isso que eu falei para vocês, não tem nessa área muita gente, são pouquíssimas pessoas, então você tem muito isso nas empresas que exportam aqui, e nas que importam, sempre tem um cara que entende todo o processo. Não é só falar um idioma A ou idioma B, você tem que entender as partes técnicas, as partes legais, as partes que envolvem todo esse procedimento aí, tá? Então, você faz, né, naquelas modalidades que a gente já viu, expressa, né, limitada e ilimitada, tá aqui, as modalidades lá, quanto elas podem importar, repito, esses valores podem sofrer alteração, porque a qualquer momento a Receita Federal pode entender que tem que aumentar, né, o sarrafo para poder o pessoal importar e exportar mais, enfim, ela pode fazer essa questão da legalidade. Bom, depois, como toda e qualquer negociação, você tem um contrato, tá? Um contrato internacional de cotação, eu vou solicitar, o Ministério do Comércio Exterior e dos Comércios vai estar lá. Esse é um dos sites, eu não lembro se ele estava funcionando, uma vez eu testei uma aula dessa de negócios internacionais, ele estava fora do ar, tá? Mas aqui é um dos sites, tá? Que geralmente tem a lista de empresas que você pode negociar com elas no mercado exterior, tá? E
E aqui ele tem aqui um exemplo de pedido de cotação que se manda, quais são as características, o código, o Incoterm, ele diz tudo bonitinho. Não se preocupe com isso aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Aliás, acho que não hoje mais. Nós vamos ver, acho, na próxima aula, tá? Mas aí tem o Incoterm, aí você faz a solicitação, o cara responde isso, devolve para você e você vai anexar os documentos que você vai fechar depois no Syscomex. E aqui tem a informação sobre o tratamento de cada etapa, tá? Então, eu faço a licença de importação, que é a LI, é chamada LI, que eu mostrei lá para vocês, LI disso, LI daquilo. É a licença de importação. E aqui você tem como organizar. Por isso eu quero que vocês vão lá e acessem os documentos. Bom, quinta etapa é a logística, né? Você vai avaliar o custo, por isso que eu perguntei. Eu estou comprando a 50 centavos, é interessante ele chegar aqui a 14. Se o comércio interno vende a 15 e eu posso ter isso, né, de forma imediata? Não, porque eu tenho que avaliar o custo do produto, entre eles custos de transporte, das taxas, da operação, de todo o processo para chegar até aqui, tá? E aí, tem também as outras taxas que vai ser parte do custo, que é as taxas de serviço de transporte interno, que eu já mostrei para vocês lá em cima, tá? Naquela tabelinha, que vocês viram as somas de cada item, de cada etapa. Bom, aqui eu tenho o cálculo, por último, da importação. Eu acho que eu tenho uma tabelinha aqui, não lembro se é nessa etapa. Eu tenho aqui o cálculo do imposto, o cálculo do custo da importação, todo o processo dos custos. Então, você vai ter aqui, ó, tudo que é importante, tá? Então, tem o custo total até chegar aqui. Então, não é só você ter uma questão, uma pessoa na área comercial. Você tem que saber que todo esse processo tem um custo, que todo esse processo tem uma interação e que é importante eu entender. O custo total da importação ela vai ser o valor do produto, o frete, o custo do seguro internacional, os impostos e taxas cobrados no Brasil para que a operação venha a ocorrer, tá, da carga. E aí, o custo completo, você tem aqui uma página de um livro que ele dá um custo completo de importação. Mas aqui, deixa eu ver, China, país, está aqui o valor da mercadoria de cada item. Ele é um rolo de 25 quilos aqui, é um custo de importação de alguma matéria-prima, que são tecidos. Então, você tem país de origem, você tem as informações, você tem aqui o Incoterm, você tem a descrição, depois você tem aqui já a transação. Então, considerando uma taxa de câmbio de 13,40, que é o que ele coloca aqui, o preço do produto é 100 mil dólares. Se é 13,40 a taxa, vai dar 340 mil reais. Ok? Então, eu tenho o valor do frete aéreo internacional, 750 dólares. Então, ele vai fazendo a conversão. Ó. Entenda que isso aqui é conversão. No final, eu vou destacar os impostos. Aí, aqui já é base de cálculo, tá? Então, aqui o produto chega por 342.890, já incluindo tudo. Então, eu vou destacar o imposto de importação, 26%. Imposto de IPI é zerado, tá? Então, fica 432 mil. Eu tenho um programa de integração social, o famoso PIS, que paga-se 2,10. Então, 7 mil lá vai porrada, vai para 439 mil. No final, para a gente ver essa conta linda, ele vai ficar isso aqui, ó. R$583.694,97. Vejam, era 100 mil dólares, ou seja, era 340 mil. Quase que dobrou, né, o valor. Quase que dobrou o valor quando você vai para o processo de importação, que você coloca as taxas e os impostos. Sétima etapa, o câmbio. Como tem na importação, tem também aqui, evidentemente, que a gente acabou de ver a simulação, tá? Então, vai ter o contrato de câmbio, e aí vai ter um antecipado ao embarque, eu vou ter o câmbio da cobrança bancária, e vou ter a carta de crédito, tá? Então, isso são acordos e contratos de taxa de câmbio que tem dentro do processo de importação. Oitava etapa, eu tenho o despacho aduaneiro e a importação propriamente dita. O cara lá despachou, já paguei, já negociei, já assinei tudo, já mandei documentação. E aí ele manda nessa oitava etapa, que é o processo de despacho. Tá? Aqui, existem alguns órgãos
dessa seção, existem alguns órgãos que são gestores do comércio exterior, tá? Quais são esses gestores? Eu passei rápido lá a carta de crédito, aliás, o contrato de câmbio, porque a concentração da prova de vocês na segunda etapa está aqui, além do que eu pedi para vocês marcarem lá em cima. Então, quando a gente ouvir falar assim de gestores responsáveis pelo comércio exterior no Brasil, eu tenho esses carinhas aqui, tá? Eu tenho o Conselho Monetário Nacional, eu tenho a Câmara de Comércio Exterior, eu tenho a Secretaria de Comércio Exterior e, evidentemente, que dentro desse processo eu terei a Receita Federal do Brasil, além do Banco Central, tá? Então, se eu perguntar para vocês, ou de acordo com o livro do AVO, ou de acordo com isso, estudado em sala, ou qualquer coisa do gênero, quantos órgãos gestores do comércio exterior, a respeito do comércio exterior brasileiro são responsáveis? Quantos gestores são responsáveis? Vocês contarem aí, tem quantos? Cinco. Perfeito. São 5 órgãos, são um conselho, uma câmara, uma secretaria, a Receita Federal e o Banco Central. São 5 órgãos responsáveis pelo comércio exterior dentro daquela geração de dados, dentro daquela geração de informações. Cada um tem suas particularidades, evidentemente que o papel da Receita Federal, além de fazer as taxações, é fazer a fiscalização desse processo de importação. Então, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é responsável pelas diretrizes da política monetária, que a gente já sabe, da creditícia e da cambial. A Câmara do Comércio Exterior é responsável pela formulação e a orientação e decisão das atividades do comércio exterior de bens e serviços, então é ela que gera as regras e decretos. A Secretaria do Comércio Exterior ela é subordinada ao Ministério da Cultura, tá? Comércio Exterior e Serviço, e ela conduz as atividades quando os procedimentos são administrativos, está dentro da política internacional, lógico, obedecendo às regras de acordos bilaterais, ele não citou aí, mas está lá. E aí você tem a Receita Federal, evidentemente, que também está subordinada, que está subordinada ao Ministério da Fazenda, tá? E ela tem a competência de planejar, supervisionar, executar, controlar, bem parecido com o administrador, todas as atividades de comércio exterior, quanto às questões tributárias federais e aduaneiras. Então, ela que faz esse processo de fiscalização. E, por último, o Banco Central, que você tem aí, que é o órgão, tá? Executivo do Sistema Financeiro Nacional, responsável em fazer cumprir as normas do Conselho Monetário Nacional e regulamenta as operações financeiras e cambiais do comércio exterior. Bom, aqui a gente viu que os processos de técnica são muito interessantes, muito enxutos, mas eu falei exaustivamente sobre a Organização Mundial do Comércio, né, que faz com que a empresa seja inserida nos organismos de negociação internacional, mas mais que nunca agora, nessa época de pandemia, o Brasil está... O Brasil só não, né? O mundo está dentro de um processo de pandemia, onde nós temos a ideia... Espera, meu cabo desconectou aqui. Onde nós temos a ideia de que, logo, todas as formas de interagir economicamente falando, a gente tenha outros tipos de direcionamento, tá? Bom, a seção 3.2, a seção 3.3, ela se encerra aqui, tá? Aqui a tributação não pode faltar lá em cima, que ele falou do quadro 3.7. Eu já expliquei a formatação de geração de impostos para vocês. E aí ele fecha na prática em relação às questões de importação e exportação. Pessoal, eu gostaria de fazer alguns registros para estas aulas, que a solução problema, ele vai fechar e a gente, na próxima aula, aqui já é tributação comum, deixa eu voltar aqui, página S, Nivaldo, 5, muito bem, 160. Na próxima aula a gente vai ver a estrutura de comércio exterior no Brasil, então vai ser uma aula mais calma, mais tranquila, com algumas atividades que eu pretendo fazer em sessão. Só que eu gostaria de fazer um registro. É sabido por vocês que nós não estamos fazendo frequência, mas já foi orientado pela instituição que a gente chame os nomes dos alunos
e a gente verifique se realmente o aluno está conectado só com a conexão e saiu, porque é o que tem acontecido muito, e tem muitos exemplos de professores, e quais os alunos efetivamente estão participando da aula. Isso foi feito um pedido, amanhã tem uma outra reunião remota com a direção geral da unidade, em que a gente terá outras orientações, inclusive sobre a volta da gente. Tá? O que é que eu estou preocupado? Tem muitos alunos que não estão participando das últimas aulas. Considerando que a última aula eu realmente adoeci e é do conhecimento da professora Iael, tá? É do conhecimento da professora Iael. Essa aula vai ser reposta no dado momento, a gente vai negociar isso com vocês. Mas a gente tem percebido a queda de número de alunos, principalmente depois das provas. Os professores estão relatando isso. Como muitos alunos passaram filando, e a gente sabe muito bem disso, eu estou gravando a aula, não tenho pudor nenhum de dizer, mas se você está em casa, está fazendo a sua prova, tem acesso ao material, atira aquela pé daquele que não fez isso, tá? Professor, eu não fiz, parabéns, cara, arretado, admiro muito. Não fez e tirou uma boa nota, sensacional. Não fez, tirou uma nota ruim, sensacional. Você fez jus à sua consciência. Agora, lembrem-se, nós teremos uma segunda prova. Essa segunda prova será presencial e não utilizaremos de tecnologia para facilitar nada. Será uma prova escrita. Então, assim, aqueles que tiveram a bonança da primeira prova e conseguiram fazer uma prova sensacional, parabéns. Agora, a tendência, eu vou registrar aqui, a tendência é que a gente volte, não essa semana, não semana que vem, tá? Mas assim que o decreto governamental cair, a gente deve estar em sala de aula, lógico, com todas as condições de higiene, com todas as seguranças que estão planejando já, com um monte de coisa que a gente vai precisar para poder dar aula para vocês presencial. Então, qual é a minha preocupação? A prova lá vai estar carregada. E aí, o que é que acontece? Você pode, num dado momento, se aperrear porque viu uma prova com 20 questões. Então, eu estou preocupado porque tem aluno aqui que não participa há 15 dias de aula. Muito antes da prova já não estava participando. Então, reforcem no grupo de vocês o desafio nota máxima. Reforcem no grupo de vocês a importância de vir para a aula. É uma aula cansativa, porque vocês estão em casa, vocês estão estressados em casa. Eu também estive estressado em casa por conta de estar uma semana, tive que passar uma semana sem sair, na verdade quase 2. Tive que sair em outros momentos depois que melhorei, tive condições de recomendação de poder sair, porque eu perguntei o que é que eu tenho que fazer e tal para poder sair de casa, porque foi necessário. Mas agora a gente vai passar por uma semana crítica, que é essa semana, que é evitar sair de casa, evidentemente. E vocês precisam estudar. Então, assim, tem outras atividades domésticas e tal? Tem. Precisa se concentrar? Precisa, mas separa, não são 3 horas de aula por dia. Então, separa essas 3 horas de aula do seu dia para se concentrar no seu estudo, tá? Vocês já estão aí faltando um semestre para acabar, né? E lembrem lá atrás o tamanho da turma e vejam hoje quantos alunos são. Eu não consegui ter aqui na turma, nunca consegui ter todo mundo na sala de aula. Só no dia da prova, tá? Ainda teve problema com o link, mas só no dia da prova. O resto, a maioria não vem, não assiste, vai passar por osmose. Aí eu vou dizer para você, lá na frente o mercado vai lhe cobrar, não vai cobrar a mim, não. Eu já fiz jus ao meu certificado de graduação em administração. Vocês estão fazendo jus de vocês. Alguns com todo o sacrifício, pompa e louvor. Outros estão empurrando com a barriga. Lá na frente o mercado cobra, tá? Então, assim, até sexta-feira eu estou colocando a atividade, vou dizer as regras do jogo, vou dar os links para que vocês possam construir o material. A gente elimina 50, 30, eu vou dividir, né, em 3, vai ser 30%, não vai dar, mas vai ser 500, 500, 500, tá? Então a gente já faz o primeiro, já manda, a gente já faz a correção, já lança no portal, já faz o segundo, já vai, nesse intervalo do segundo, a gente já vai estar entrando em sala de aula. Então, terceiro a gente faz a sala de aula, faz a prova, fecha o semestre, vou tirar todas as dúvidas que ainda ficou do conteúdo, caso alguém tenha, e a gente vai discutir e interagir melhor. Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. Pronto. Então, reforce no grupo, desafio nota máxima, participar dessas aulas. Eu estou programando elas agora para 2 horas. Vejam que eu consegui encaixar, foi muito rápido, mas eu consegui encaixar 2 sessões para a gente ganhar uma aula lá na frente. Não vou nem perder. Além da revisão que a gente vai ter, a gente vai ganhar uma aula lá na frente para fazer alguma coisa um pouco mais pomposo para minha despedida com vocês no final do semestre, porque no 8º período eu não tenho disciplina com vocês. Tá bom? Então, eu quero encerrar essa aula
Chore não, Wesley, deixa de coisa. Eu quero encerrar essa aula agradecendo a vocês aí, agradecendo o pessoal que se preocupou, que falou comigo no privado, como é que eu estava, como é que eu estou, etc. Foi muita gente rezando, graças a Deus, e foi muita gente também se importando com a gente nesse período. Eu agradeço aí a vocês pela consideração à minha pessoa, e que está tudo bem, graças a Deus, né? Está todo mundo aqui com a cabeça em cima do pescoço, apesar de não parecer na câmera mais o cabelo grande, e a gente vai seguindo, né? Para quem não tem cabelo, cresce cabelo e o cabelo já fica grande, né? Não é o caso de vocês que são providos de estrutura capilar satisfatória para interagir socialmente falando. Bom, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, que vocês se cuidem dos seus, e a gente vai interagindo aí até sexta-feira, tá? Se não tiver lá no portal alguma coisa no grupo, me lembre. Professor, o trabalho que o senhor ia colocar, eu já vou providenciar isso o mais rápido possível. Tá bom? Como eu digo sempre em sala de aula, por hoje é só, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.